É a identificação das divisões, quando naturais, orgânicas, com liberdade, que motiva o mercado a satisfazer as preferências das pessoas. O Brasil está dividido. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Dois lados ideologicamente antagônicos discutirem sobre qual é o melhor é uma péssima ideia se o objetivo foi chegar a uma conclusão, porque esses opostos sequer compreendem que cada um possa defender o próprio lado na discussão. Se para um a visão de mundo é tão boa e para o outro, de entendimento oposto, também, ambos vão sempre achar inconcebível que o outro defenda algo ruim. Para quem está fora do debate, por mais diferentes e opostos que eles pareçam, ambos são iguais em serem antagônicos. Eles concordam em discordar, mas para pensar, funcionam da mesma maneira. São iguais e se posicionam em lados opostos. É fácil para todos nós lembrarmos de um exemplo como este, inclusive quando já vivenciamos uma situação assim, de disputa pela razão. Mesmo que não publicamente, todos nós nos posicionamos diariamente. O que varia é se travamos um debate ou não. E se o motivo fosse ter que escolher uma bebida para os dois, qual você escolheria? Café ou chá? Ah, eu sou chá. Chá é muito melhor. Ele tem sabores mais diversos. Ele é uma delícia para relaxar. Café é forte demais, horrível. Não, de jeito nenhum, eu sou café. Café é muito melhor. É mais estimulante, mais aromático. Me deixa mais atento. Chá é horrível. Discordâncias mais importantes que essa, sendo grandes ou pequenas, ocorrem praticamente todos os dias. Mas se for por escolhas que podem ser feitas individualmente, apesar de haver opiniões contrárias, essa briga já está resolvida. Quem quer chá, toma chá. Quem quer café, toma café. Quando é individual, é fácil porque não está sob um modelo democrático. O desfecho se dá com cada um consumindo a bebida favorita. Mas e se tivéssemos que viver sujeitos ao critério da preferência majoritária para tudo? Vamos lá, as regras são simples. A cada 2 anos, todos, de diversas regiões, condições e culturas, devem votar segundo a preferência individual no café ou no chá. E ao fim da contagem dos votos, todos deverão tomar durante 2 anos somente a bebida que receber mais votos, independentemente da escolha feita. O sistema foi estabelecido com um critério majoritário porque, assim, o fornecedor da bebida, chamemos assim, entendeu que terá menos custos ao entregar apenas uma opção do que se for entregar a cada grupo uma bebida diferente. Muitos tendem a confundir democracia com liberdade, pois esquecem que há liberdade apenas para fazer uma escolha, mas ela é tolhida para quem não escolher exatamente como a maioria. A justificativa mais rasa para o uso desse critério é que, assim, com a coletivização, os custos ficam menores. O regime em que vivemos se baseia no discurso falso de que o governo é do povo, para o povo, e que o poder emana do povo e blá blá blá. E que o jogo eleitoral visa escolher os representantes da vontade popular. Essa parte bonita é a mais falsa. As vontades de milhões de pessoas de como podem se relacionar no cotidiano nunca podem ser representadas por um grupo pequeno, dono das regras. Entretanto, é o que grande parte das pessoas aceitou, por ingenuidade e por coerção, após as quedas das monarquias e que chama de democrático, achando que as pessoas têm um poder, que temos a arma do voto nas mãos, etc. O que acha? Não é bem assim, né? Etimologicamente, para significar poder do povo, com autonomia, o termo mais adequado seria demarquia. Mas o jogo que está valendo é a democracia como conhecemos e provavelmente você não gostou dessa ideia de ter que tomar a bebida que os outros escolheram por 2 anos. Por que terceirizar a decisão para a maioria se cada um deve ter a liberdade para beber uma e não outra que não tenha escolhido? É evidente o grande problema intrínseco. Porque, para ter o sabor da sua preferência, é preciso forçá-la aos demais. O problema não é a diferença de escolhas. Indivíduos são essencialmente diferentes. Se fôssemos todos iguais, essa palavra seria inútil. Talvez fôssemos comunídeos, quem sabe? A característica que nos diferencia de todos os demais é justamente o fato de que cada um, por mais que possa errar, sabe e aprende o que é melhor para a própria vida. Todos precisamos escolher regras quando estamos em grupos e temos que unificar. Mas há uma diferença grande entre escolher diretamente as regras para um grupo e escolher os representantes que vão defini-las.
é a diferença entre votar em vereadores para regrar uma cidade ou votar diretamente nas regras de um condomínio de residências. O problema está justamente na imposição da vontade de terceiros sobre todos os que estarão sujeitos às regras. Ao se consolidar a preferência da maioria, ignora-se a minoria. Ah, mas todos são iguais perante a lei. Sempre fizemos isso enquanto houve relação de convivência. Mas escolher diretamente em grupos pequenos será sempre melhor. Porque quando há terceirização das escolhas, os resultados sempre serão regras mais favoráveis aos que as escolhem. Os privilégios nascem assim. Quando há disputa pelo uso de itens escassos, precisa ser diferente, e o ser humano, diferentemente dos animais, faz política. No mercado, essas disputas são resolvidas todos os dias. As preferências variadas das pessoas são satisfeitas pelos que se dispõem a atender visando um benefício financeiro, de reputação, entre outras. E quando ocorre distribuição orgânica das diferentes escolhas, quando há relação natural entre as demandas e as soluções, há, inclusive, a melhoria das soluções. Todo mundo ganha. Apesar dos conflitos, mesmo com 5 pessoas em um ambiente doméstico, já há discordâncias. Ninguém é e nem pensa sempre igual. As clássicas reuniões de condomínio, que são um exemplo de divergência entre um número super pequeno de pessoas comparado a um país e, mesmo nelas, escolhendo diretamente, sem representantes, teremos gente insatisfeita. Isso aumenta quando o grupo é um bairro, cidade ou algo ainda maior. Ninguém é, nem será capaz de escolher o que seria melhor para aquele seu vizinho da rua de cima, e muito menos deveria ter o poder de determinar como ele deve construir ou morar. Mas os políticos, os nossos representantes, escolhidos segundo um critério majoritário, acham que sim. Mas e em um país? Como o federalismo aqui é quase zero, o voto de um paulista para um candidato a presidente pode ser ruim para quem está no interior do Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, no Ceará e vice-versa. O economista austríaco Friedrich von Hayek explicou em 3 razões, no livro O Caminho da Servidão, por que os piores chegam ao poder. Ele entendeu que um grupo tão numeroso de pessoas fará sempre escolhas dentre as piores opções. A primeira razão é que quanto mais aumenta o grau de informação e de inteligência das pessoas, mais as opiniões se diferenciam, e então há menor chance de concordarem em relação a valores. Uma prova disso é que, para encontrarmos uniformidade no senso moral, temos que descer aos níveis mais baixos, em que estão os instintos primitivos. Quanto mais evoluídos forem os humanos, mais diferentes entre si eles serão. O pior denominador comum agrega o maior número de pessoas. A segunda é que quanto mais dóceis, crédulos e sem convicções fortes estiverem as pessoas, mais propensas elas estarão a aceitar um sistema de valores já prontos, desde que ele seja frequentemente ouvido e repassado. É a passividade perante a autopropaganda que transforma cada político no melhor solucionador de conflitos e determinador de regras. E a terceira razão é que é mais fácil as pessoas concordarem a respeito de algo negativo, por exemplo, de ódio a um inimigo ou com o sentimento de inveja de um grupo alheio, do que sobre alguma tarefa positiva. A discrepância entre o nós e eles, a briga entre os que estão dentro ou fora de um grupo, servem de alicerce em prol de uma ação comum. Como esperar que um sistema desse seja bom para as pessoas de fora do grupo que determina as regras? Como é possível um conjunto de indivíduos que mal sabem da necessidade das pessoas próximas votar para influenciar o resultado aplicado a todos os milhões de habitantes de um território? Como demonstrou Hans Hermann Hoppe em diversas de suas obras, o sistema sempre vai falhar. A nossa vida não melhora por causa do Estado, mas sim apesar dele. Tão iludidos quanto quem participa do jogo democrático são aqueles que ainda têm esperanças de que o sistema possa promover uma solução realmente melhor para todos. Não existe melhor para todos. Satisfazer a todos só seria teoricamente possível se fossem reunidas todas as pessoas que pensem igual, que precisem de coisas iguais e que passem por problemas iguais. A solução por meio de democracia representativa implica necessariamente usar a escolha da maioria, suprimindo a da minoria, para que os representantes eleitos, que serão uma minoria privilegiada, digam a todos, exceto a eles mesmos, como devem viver.
Não há solução efetiva para tudo, mas é preciso se basear na ética, mais que no utilitarismo, porque, do contrário, isso fomenta a relativização do direito natural. O único sistema que pode satisfazer as escolhas de todos, dinamicamente, porque funciona motivado pelas preferências e tendências individuais, é o mercado, nunca o Estado. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Kaique Udi, revisado por Stanley Calderelli, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site e participe você também. Até a próxima.